E os pais de uma criança de 3 anos estão lutando para que exames e terapias sejam realizados através do SUS e da Prefeitura do Recife. O pequeno Pedro não vai mais para a aula, não consegue mais ir para a escola e precisa de um diagnóstico para saber se ele é ou não uma criança autista. Veja. Oi, Arthur. A gente fala aqui do bairro das Graças, no Recife. Nós estamos na casa da Gabriela Nascimento e do Pedro Henrique, de 3 anos. Tem também o papai dele que mora aqui. Só que o marido da Gabriela saiu para trabalhar, é a única fonte de renda da família. Por quê? O Pedro Henrique, Arthur, ele tem 3 anos de idade. Ele não fala, a Gabriela recebeu a notificação da escola, porque ele estuda, de que ele não está acompanhando o desenvolvimento dos colegas. E ele tem dado alguns sinais que podem indicar aí que ele pode ter o espectro autista. Então, Arthur, a Gabriela precisa do diagnóstico, porque a família não tem condições, por exemplo, de fazer esse diagnóstico de forma particular, de fazer as terapias, de fazer os exames. Então, ela está tentando via SUS, Sistema Único de Saúde, né? No caso, pela Policlínica Albert Sabin, que é a policlínica do bairro da Tamarineira, que é onde o Pedro Henrique, a família aqui são atendidos, né? E ela não tem conseguido, ela tem enfrentado extrema dificuldade desde que quando o Pedro Henrique tinha 1 aninho. Porque, Gabriela, desde 1 ano você tenta essa questão desse atendimento com o neuropediatra, né? Isso. A gente começou com o fono, né? Com o fono. E a gente foi, na época, conseguir uma na UFPE. Só que ela pediu pra gente fazer as terapias para poder desenvolver a fala. Mas a única coisa que tinha naquela época era só que ele não falava. Para a idade dele, ele não falava mamãe, papai, não emitia som de cachorro nem nada. Aí, com o tempo, os outros sintomas... Se quiser soltar ele, pode soltar. Os outros sintomas do autismo veio surgindo. E aí a gente voltou para a médica, né? E agora, nesses últimos tempos, depois da escola também, que chamou a atenção. E ela mandou a guia para o neuropediatra e por meu pedido, pela demora, que eu não estou tendo ainda acompanhamento com a fono, que teoricamente só era a questão da fala. Eu solicitei novamente com a prefeitura. A neuro nunca conseguiu? Não conseguimos. Depois do neuro, vem a dificuldade dos exames, que são básicos também. Conseguiu fazer os exames? Consegui depois de 3 meses. Detalhe que quando eu fui solicitar os exames de sangue, eu fui assim que a médica passou, no outro dia eu já fui lá em Casa Forte, que o posto está em reforma. Aí quando eu fui lá em Casa Forte, mandaram eu ir numa sexta. Eu fui na sexta à tarde. Quando eu fui na sexta, mandaram ir na segunda. Quando eu fui na segunda-feira de manhã, que foi o que mandaram, disseram que não tinha vaga e que eu ficasse indo todo dia até conseguir. Aí eu fiz um barraco lá, e eu não sou de fazer isso, mas eu fiz, e foi que colocaram na fila de espera. Aí depois de 3 meses, eu fiz o exame de sangue nele há uns 2 dias atrás. Mas ainda tem faltando. Tem faltando. Gabriela, já denunciasse na ouvidoria, seja da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, seja do próprio SUS diretamente, essas suas dificuldades? Porque desde quando ele tinha 1 ano, ele já está com 3, né? Isso, já denunciei sim. E recentemente eu já tenho 2 denúncias na ouvidoria geral do SUS, sobre a fonoaudióloga, sobre o neurologista e na ouvidoria do SUS daqui do Recife, sobre os 3 exames desses últimos, né? Um deles, que foi a do neuro, que é o que eu estou correndo muito atrás, foi que me falaram que eu tinha que esperar e que não poderiam fazer nada. A ouvidoria do SUS, ou seja, a ouvidoria do SUS, que teoricamente da prefeitura era para dar um suporte à população, não dá. Por que o Pedrinho precisa tanto desse laudo, desse diagnóstico, sim ou não, do espectro autista e qual nível, se for o caso? No caso, eu estou precisando muito desse diagnóstico porque eu pesquisei umas ONGs que atendem crianças autistas de forma gratuita. E para poder aceitar meu filho, elas precisam desse diagnóstico. Esse diagnóstico é importante por conta disso, para ele poder fazer as terapias, ter acesso ao fonoaudióloga, para ele poder desenvolver melhor. E a gente tomara, né, Arthur, que chegue aí, ela consiga concluir os exames, consiga aí o atendimento com o neuropediatra e que a Secretaria de Saúde tenha um pouco mais de sensibilidade, principalmente com essas mães, a Gabriela, que não tem rede de apoio, não pode trabalhar, não tem condições financeiras de fazer isso tudo particular. Por isso que a gente está aqui dando essa voz para ela, para o Pedrinho, o Pedro Henrique, que está aqui, ó,
muito sabido, vice Arthur, interage. Pegou o microfone, Arthur, conversou tanto, fez tanta entrevista comigo. Será que vai ser da comunicação, hein, Arthur? Volto contigo, a gente espera trazer uma boa notícia para a Gabriela, né?